5 principais exercícios que você deve fazer para epicondilite. Nesse vídeo eu vou destrinchar a importância do fortalecimento e quais os melhores exercícios para isso. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. A epicondilite ela acontece muitas vezes por conta de fraqueza muscular e poucas pessoas dão atenção a isso. Pensem só, nossa mão ela se movimenta para fazer várias e várias tarefas durante a rotina, principalmente na hora do treino. Colocar e tirar a anilha, colocar e tirar a presilha. Diversas tarefas você faz usando a mão e, naturalmente, o antebraço. Então, até mesmo poucas pessoas sabem que o que vai comandar os movimentos do punho são os músculos que vêm do antebraço. Então, por isso que é muito importante você manter um treinamento de antebraço, assim como qualquer outro grupo muscular. Primeiro, por conta da saúde do seu punho, para que no longo prazo você não tenha atritos articulares ali que façam com que você perca essa mobilidade. E também para você ter mais performance em exercícios como, por exemplo, remada, crucifixo, até os de bíceps mesmo, onde geralmente o antebraço vai fadigar, ou a mão, vão fadigar mais rápido do que, por exemplo, o músculo-alvo, o deltoide, o peito e a dorsal. Então, é importante você saber que o fortalecimento é a base e que no nosso punho nós temos 8 ossos. Então, para coordenar muito bem esses 8 ossos, nós precisamos ter uma sincronia de contrações musculares dos flexores e dos extensores para poder garantir essa movimentação fina desses 8 ossos e não ter nenhum risco de impacto no punho. Porque se começa a ter uma impactação mínima que seja, essa musculatura começa a contrair de uma maneira mais intensa do que o normal para poder compensar esse atrito articular que esteja acontecendo. E aí essa tensão muscular exagerada pode gerar a famosa epicondilite. Vamos lá para os exercícios para você não sofrer mais dessas dores. O primeiro exercício ele vai responder muito bem para a epicondilite lateral. Anotem aí, epicondilite lateral. Você pode usar o kettlebell, onde você segura com a mão pronada, ou seja, com a palma da mão para baixo. Você pode travar o seu cotovelo aqui assim e sempre fazendo maçaneta e motinha, usando o movimento da supinação. Não precisa fazer um movimento completo, você só precisa fazer esse início de movimento, para que o tempo todo você tenha atenção, veja aí, nesses músculos laterais que são os da extensão do punho. Porque o supinador, esse que gira a palma da mão para o teto, divide a mesma origem do músculo que faz só a extensão. Dá para você fazer também com a anilha. Essa anilha não tem o furo, mas na da sua academia deve ter. Você trava aqui da mesma maneira e faz o movimento da rotação. Pode colocar pelo menos 3 séries de 15 movimentos. Da mesma maneira agora nós vamos fortalecer o pronador. E agora com o kettlebell também ou com a anilha, só que com a anilha você vai precisar sim de uma anilha que tenha furação. Com o kettlebell você segura com a palma da mão para cima para poder girar para dentro, da mesma maneira, trava o cotovelo e gira para dentro, só a metadinha do movimento. Não precisa fazer o movimento completo, é só essa arrancadinha inicial, para poder melhorar essa força dos músculos flexores. Então, se é do músculo flexor, é para epicondilite medial. Esse funciona para epicondilite lateral e a gente vai trabalhar a extensão do punho propriamente dita. Segura o kettlebell também ou a anilha com furação para baixo e você pode partir, veja só, de uma certa flexão do punho, para que quando você vai fazer a extensão, você só volte para o posicionamento neutro, para que você não faça, por exemplo, uma hiperextensão, não precisa, porque senão o kettlebell vai perder a tensão em cima desse músculo lateral. Então começa com uma certa flexão. Eu oriento o pessoal até segurar como se fosse o garçom, dessa maneira, e daí sim baixar o peso. Automaticamente já vai te gerar, essa capacidade de fazer o movimento da extensão. 3 séries de 15 também, assim como o outro que é o pronador. O flexor a gente vai treinar com a palma da mão no neutro e agora a mão vem atrás do cotovelo. Por quê? Você deve fazer esse movimento
para flexão dessa maneira, fazendo com que você tenha uma alta conectividade desses músculos flexores. Então também 3 séries de 15 movimentos com baixa amplitude. Não precisa gerar uma movimentação excessiva do punho. O simples fato de você subir o peso já vai gerar a tensão. Agora, esse último exercício ele funciona para as duas epicondylites, tanto a medial quanto a lateral, porque ela vai acionar os músculos do antebraço de uma maneira geral. Você segura as duas anilhas aqui, uma em cada mão, e faz uma mão de pinça, segurando como se fosse um caranguejo, e deixa 3 séries de 30 segundos, só mantendo a tensão na mão de maneira isométrica. Isso favorece muito essa capacidade de tensionar o antebraço, tanto na parte de fora quanto na parte de dentro. Espero que eu tenha te ajudado com esses 5 exercícios para você treinar melhor e viver sem dor. Aqui no canal temos outros conteúdos de dieta, treino e suplementação. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe com aquele amigo que vive com epicondilite.